Olá, meus irmãos, paz e bem. Eu faço parte de um grupo de formação e compartilhar francisclariano, ou seja, que segue o ensino, o modelo de vida proposto por São Francisco de Assis e Santa Clara, estes irmãos, o irmão Sol e a irmã Lua, que lá no século XII ofereceram para nós um modelo de caminho, de simplicidade, de fraternidade e de alegria. Eu, inclusive, gostaria que você conhecesse o nosso grupo que se reúne diariamente das 7h30 da manhã até as 8h30 num canal do Zoom, e você pode conhecer. Num desses encontros da semana passada, como eu vinha lhes dizendo, a irmã Norberta dirigiu-nos uma reflexão com base em Eclesiastes capítulo 3, aquela ode ao tempo, em que o rei Salomão nos diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de se abraçar, de abraçar, tempo de viver e tempo de morrer. Para todo propósito há um tempo justo e determinado na vida. A partir dessa reflexão, Ieda, uma outra irmã querida de nosso grupo, nos lembrou uma canção de Caetano Veloso chamada Oração ao Tempo. É justamente sobre esta canção que eu gostaria de lhe falar um pouco nesta breve reflexão. O tempo é um orixá das tradições afro-brasileiras. O reverendo João Dias de Araújo, ainda na década de 90, esteve no Recife, em minha casa, hospedado, e me falou dos seus estudos em que ele refletia exatamente sobre os orixás dos cultos afro, dizendo que os orixás seriam facetas da divindade, seriam características, atributos da divindade, e um desses orixás, como eu disse, é o tempo. E Caetano compõe então esta canção como uma oração a esse orixá que é o tempo. Norberta nos lembrou que na tradição grega havia essa divindade que era Cronos. Cronos era um deus que havia recebido a revelação de que seria morto por um de seus filhos. Por isso ele devorava seus filhos logo depois que nasciam, para evitar que o filho crescesse e viesse a matá-lo, o que efetivamente acontece, porque um dos filhos foge e esse filho é Zeus, que com a morte de Cronos se tornará senhor do Olimpo. Mas Cronos, esse Deus que devora seus filhos, e não é assim, não é isso que o tempo faz. O tempo não é justamente essa dimensão da existência na qual habitamos e nos transformamos continuamente, mas que sorrateiramente e cotidianamente nos devora, nos consome, consome a nossa força, a nossa vitalidade, nossa energia, consome a nossa própria carne. Então, há aqui esse desejo de Caetano de negociar com o Deus Tempo, de fazer com ele um acordo. E a canção é composta em 10 estrofes, e em cada uma dessas 10 estrofes, compostas por 5 versos, cada estrofe tem 5 versos, e o terceiro e o quinto verso, eles são compostos da mesma palavra, repetida em 4 vezes, 4 tempos. Tempo, 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 tempo. Eu queria comentar brevemente com você a letra dessa canção de Caetano, que me parece também filosófica, desafiadora. E nesses dias que a gente está aí para começar um ano novo, quem sabe não valesse a pena refletir sobre isso. Caetano começa dizendo: és um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Caetano tinha tido um filho chamado Moreno, né? Esse foi o nome que Caetano deu ao seu primogênito, Moreno, e ele começa fazendo um elogio ao tempo, um louvor ao tempo.
E é exatamente isso que a palavra louvor significa. Louvor é elogio, né? Vou te oferecer elogios, te oferecer louvores, te oferecer gratidão. Quando a gente, por exemplo, no Salmo diz assim: Tu és forte, Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza, Tu és aquele de quem procede a minha esperança, a minha salvação. Tudo isso são elogios oferecidos a Deus, e é nessa dinâmica que Caetano começa dizendo que Deus, Tu, Senhor formoso és. Lembram dessa expressão? E Caetano começa: és um Senhor tão bonito. E aí ele estabelece uma comparação. O que há de mais bonito nesse mundo? Então ele descobre: és um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. E diz, nesse espírito de elogios, que o tempo é um compositor de destinos. O tempo compõe os destinos. É tambor de todos os ritmos, porque todo ritmo musical tem seu tempo. E toda vida também tem seu ritmo e seu tempo. Por isso, esse Deus tempo, que é compositor de destinos, é também tambor de todos os ritmos. E ele diz: entro em um acordo contigo, tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, porque o tempo cria não apenas os destinos, mas todas as coisas, e ele dá-nos a impressão de ser contínuo, ou seja, de ter existido para sempre para trás e de haver de existir para sempre para frente também. Pareceres contínuo, és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. É isso que Caetano pede. Pede que o tempo lhe conceda todo o prazer que for legítimo. Que expressão bonita, não é? Porque o que a gente pode colher na vida? Os prazeres legítimos. E há tantos prazeres legítimos. O prazer de olhar o céu estrelado, o sol que se põe, as ondas que quebram na beira da praia, o prazer de abraçar a mulher amada e beijar-lhe a boca, o prazer de ver seus filhos aninhados em seu peito, tantos prazeres, e eu peço a ti o prazer, os prazeres legítimos, Senhor tempo. E ele pede também um movimento preciso, porque na vida o que distingue o sábio do tolo, diz Eclesiastes, é a capacidade de conhecer o tempo e o modo de falar e de agir. Então Caetano pede os prazeres legítimos e um movimento preciso, o movimento correto, aquele instante, aquele modo de agir. Então ele pede o prazer legítimo e o movimento preciso quando o tempo for propício. O movimento certo, do modo certo, no instante correto. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido e eu espalhe benefícios. Ele não pede isso para si, ele pede para que, assim sendo na vida dele, ele possa ser uma bênção para muitos. E o espírito dele ganhe brilho, e esse brilho espalhe benefício a todos os que dele se aproximarem. Agora, o que usaremos para isso, para espalhar esses benefícios, fica guardado em sigilo apenas contigo e comigo. Caetano brinca com as palavras, né? Ao invés de dizer contigo e comigo, ele diz fica contigo e comigo, não é conosco. Então esse é o segredo que o tempo vai revelando a cada dia, apenas contigo e comigo. E quando eu tiver saído para fora do teu ciclo, e aí Caetano está falando da morte, né? A morte é aquele instante em que o indivíduo ele sai da dimensão do tempo onde todo ser vivo está e agora sai dos domínios do tempo. E quando eu tiver partido para fora do teu ciclo, quando eu tiver saído, não serei nem terás sido. Ou seja, tudo quanto é no tempo. Aquele que sai do ciclo do tempo já não é. E o tempo para esse que sai
da dimensão do tempo, não terá sido, não terá sido. Profundo conhecimento filosófico aqui de Caetano, não é? E quando eu tiver saído para fora do teu ciclo, o ciclo do tempo, que parece contínuo, mas é cíclico, observe, eu não serei, porque é aquele que está no tempo, nem tu terás sido para mim, porque já fora do tempo, o tempo nada mais significará. Eu retornarei à eternidade. E eternidade é justamente essa dimensão onde o tempo já não dita as ordens da decrepitude contínua. O tempo significará outra coisa. E Caetano sabe disso e vai nos dizer daqui a pouco. E quando eu tiver saído para fora do teu ciclo, não serei nem terás sido. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Sim, depois da morte, um reencontro pacificado com o tempo. Ser possível reunirmos no outro nível de vínculo, não mais nesse vínculo em que ele aparece como um Cronos devorador, mas agora pacificado em eternidade. Num outro nível de vínculo. Portanto, peço-te aquilo o quê? O prazer legítimo e o movimento preciso no tempo propício para que espalhe benefícios. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Dedico esta brevíssima reflexão às minhas irmãs Norberta, Ieda e à nossa irmã Arlinda, que tanto me alegra com suas palavras doces. Marlene, minha irmã belíssima, cheia de mansidão e de leveza. Luci, fonte de tanta alegria, cuja alma é linda. Enfim, Sorelas, irmãs queridas da fraternidade Clarissa, da qual eu com muita alegria participo e coopero. Paz e bem a todas e todos vocês.